Começa agora o Sessão TST. Você vai acompanhar um resumo com os principais momentos da Sessão 2 de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho. Esteja à vontade. Bom dia a todos. Cumprimento os senhores ministros. Dr. Paulo Borges da Fonseca Seger, Subprocurador-Geral do Trabalho, senhores servidores, advogados. Declaro aberta a sessão da subseção 2 de dissídios individuais. Então, vamos iniciar com os processos em preferência. Pregão. Relatora Excelentíssima Senhora Ministra Adelaide Miranda Arantes, processo RO 1535, dígito 42, de 2016. Que são partes Banco Bradesco S.A. e outro, e Patrícia Orrico Coutinho Pereira. Com a palavra, a relatora. Senhor presidente, trata-se de recurso ordinário do litisconsórcio passivo, mandado de segurança, tutela antecipada, e é a hipótese de sentença superveniente com a perda do objeto. Hipótese em que se observa a ausência de interesse jurídico a ser tutelado diante da ocorrência dos exatos termos da súmula 414, inciso 3, do Tribunal Superior do Trabalho. Eu conheço do recurso ordinário e, no mérito, denego a segurança nos termos do artigo 6º, parágrafo 5º da Lei 12.016 de 2009. Oficie-se com urgência à autoridade coatora e ao presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, cientificando-os do inteiro teor dessa decisão, custas em reversão pela impetrante no importe de R$20, arbitradas na forma do artigo 789 caput da CLT, diante do valor ora fixado à causa de R$1.000, dos quais, no entanto, fica isento em face do benefício da justiça gratuita que se defere. Doutora Eli, só o registro. Só o registro com poderes dos autos. Senhores ministros, decisão unânime nos termos do voto da relatora, consignada a presença do doutor Eli Taylor Júnior. Pregão. Relator Excelentíssimo Senhor Ministro Emanuel Pereira, processo RO 10.143, dígito 83, de 2016. São partes Banco Santander Brasil S.A. e William Coelho dos Santos e outros. Com a palavra o relator. Senhor presidente, aqui cuida-se de recurso ordinário interposto pelo autor, a decisão que julgou improcedente o pedido de corte rescisório. A recorrente insiste na procedência do pedido de corte rescisório pelo critério do inciso 5º do artigo 485 do CPC de 73, violação de preceito de lei. Inicialmente, o princípio contido no inciso 2 do artigo 5º da Constituição Federal, suscitado de forma genérica, não serve de fundamento para a rescisão do julgado, conforme entendimento pacificado deste colegiado, aqui a incidência da OJ 97, da SDI 2. Já na norma de acordo coletivo e regulamento empresarial, não se enquadram no conceito de lei a ensejar o corte rescisório com base no inciso 5º do artigo 485 do CPC de 73, incidência da OJ 25 da SDI 2. Por outro lado, o acórdão rescindendo não emitiu tese sobre o conteúdo dos artigos 8º, incisos
3 e 7 da Constituição Federal e 612 da CLT, ao manter a procedência do pedido de complementação de aposentadoria. A controvérsia foi dirimida tão somente à luz da interpretação das normas regulamentares da empregadora e das normas coletivas à abrangência de alteração ou revogação do do regulamento empresarial. Portanto, não se analisou a controvérsia sobre o enfoque dos referidos preceitos da Constituição e de lei, fato a revelar a ausência de pronunciamento explícito sobre as matérias neles abordadas, incidência da súmula 298 do TST. E, finalmente, o acórdão rescindendo concluiu de forma categórica que as gratificações semestrais e a participação sobre lucros e resultados não são distintas, possuem a mesma natureza jurídica e que sua distribuição também é extensiva aos aposentados. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria imprescindível reexaminar o conjunto probatório dos autos de origem, mas o procedimento não é adequado em ação rescisória, calcada em violação de preceito de lei, incidência da súmula 410. O voto, senhor presidente, vai no sentido de conhecer do recurso ordinário e, no mérito, negar-lhe provimento. Doutor Eli. Neste caso, eu requeiro apenas o registro da presença. Senhores ministros, decisão unânime nos termos do voto do relator, consignada a presença, doutor Eli Taíron Júnior. Pregão. Relator excelentíssimo, senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 11.042, dígito 86 de 2013, em que são partes Deusimar José da Silva e Peixoto Comércio, Indústrias, Serviços e Transportes S.A. Com a palavra o relator. Senhor presidente, senhoras e senhores ministros, contra o acórdão lavrado pelo Egrégio Regional nos autos da presente ação rescisória, interpõe o autor, senhor Deusimar José da Silva, o presente recurso ordinário, questionando preliminarmente a nulidade do julgado por transgressão à regra regimental da Corte de origem, vinculada ao princípio do juiz natural. Eu estou, senhor presidente, rejeitando a preliminar e o faço com base em 2 fundamentos. O primeiro, no sentido de que não houve indicação objetiva do prejuízo que teria sido configurado em razão de o recurso de agravo regimental ter sido relatado pela desembargadora prolatora da decisão agravada. Além disso, invoco o critério do parágrafo 2º do artigo 282 do Código de Processo Civil, que dispensa considerações adicionais em face da possibilidade de sucesso no exame da pretensão de mérito deduzida no presente recurso ordinário. Rejeito, portanto, a preliminar. Com relação ao mérito propriamente dito, este é um daqueles casos em que a parte enfrenta um drama kafkiano, na medida em que ajuizou perante esta Corte a ação rescisória distribuída ao ministro Guilherme Caputo, Sua Excelência, em decisão monocrática, extinguiu o processo em resolução do mérito por considerar ter havido erro de alvo. Erro de alvo com fundamento na súmula 192, na medida em que a decisão rescindenda teria sido, de fato, a decisão lavrada na instância regional. Essa decisão transitou em julgado e a parte, então, se dirige à Corte Regional, manipula a presente ação rescisória e lá é surpreendida com a decisão de que a coisa julgada, rescindenda, não era a decisão regional, mas a decisão proferida no âmbito desta Corte. Sobrevém, então, o presente recurso ordinário, senhor presidente. Eu estou, neste primeiro instante, votando pelo conhecimento e provimento do recurso, e o faço após observar que as decisões proferidas tanto pela Egrégia Terceira Turma deste Tribunal, quanto pela subseção 1 especializada em dissídios individuais, assumiram conteúdo processual e, portanto, não configuraram decisões meritórias no sentido técnico da expressão, e, por essa razão, a decisão rescindenda na presente relação processual, ou melhor, na relação processual matriz, era, de fato, aquela lavrada em recurso ordinário no âmbito regional. E avançando aqui, senhor presidente, já invocando a teoria da causa madura, que presta obséquio ao postulado constitucional da razoável duração do processo, eu avanço no sentido de reconhecer com fundamento na OJ 103 desta subseção, caracterizado o erro de fato. A coisa julgada rescindenda reconheceu inaplicável o artigo 62 da CLT, fixou a jornada de trabalho e deferiu horas extras.
No entanto, na parte dispositiva daquele julgado, essa circunstância não foi inscrita. E, por esse motivo, manifesta, evidente, o erro de fato é manifesto e evidente, e isso nos autoriza a acolher a pretensão rescisória. E, nesse sentido, eu estou votando pelo provimento do recurso após rejeitada a preliminar de nulidade, para inicialmente desconstituir parcialmente o acórdão regional na parte em que consignado o desprovimento do recurso adesivo do então reclamante e para em juízo rescisório incluir no dispositivo do julgado a condenação inscrita na fundamentação a título de horas extras e reflexos. Em consequência, ficam invertidos os ônus da sucumbência, custas processuais arbitradas em R$ 600, arbitradas com base no valor da causa de R$ 30 mil, além dos honorários advocatícios, que arbitram em 10% também sobre o valor da causa. É esse o voto em síntese, presidente. Doutor Eli. Presidente, pela empresa recorrida, eu requer o uso da palavra com poderes nos autos. No tempo regimental, doutor. Senhor presidente, egrégia subseção, eminente relator, esse é um caso bastante peculiar, sui generis, assim podendo se dizer, e merece reflexão pelos membros desta Corte. Merece reflexão porque o primeiro ajuizamento proposto pela reclamante o fora perante este egrégio tribunal. Ajuizou a ação rescisória no TST, porque o processo caminhou com discussão relevante de mérito, considera-se de mérito aquela decisão em que o tribunal enfrentou e negou o provimento ao recurso de revista da reclamante, dizendo que deveria a reclamante, naquela oportunidade da prolação de um novo acórdão, que eventualmente tenha desconstituído por via transversa o direito da autora, opor embargos de declaração, suscitando a contradição ou a obscuridade ou a omissão naquele julgado. Ela não o fizera. E, portanto, desta decisão que negou o provimento ao recurso de revista da reclamante, houve a interposição de recurso de embargos à egrégia SDI 1, onde fora mantida a decisão da turma. Então, não se trata de violação ou corte rescisório ao acórdão regional, como assim propugna o eminente relator na sua proposição nesta assentada. Então, verifica-se, excelência, que o corte é efetivamente aquele da súmula 192, que consta que houve decisão de mérito no âmbito deste egrégio tribunal. E o que deveria ter feito a reclamante? Ela se satisfez com decisão monocrática do relator. A decisão não foi submetida a essa egrégia subseção para a confirmação da subjetividade do voto do eminente relator naquela oportunidade. Então, não se pode transferir agora a competência do Tribunal Regional do Trabalho para julgar a ação rescisória. É impossível, juridicamente falando, respeitosamente ao voto do eminente relator, porque se transfere por via transversa, oblíqua, a competência desta egrégia corte, com o caminhar natural do processo em sede extraordinária recursal nesta Corte. Então, o erro de alvo, num primeiro momento, ela acertou o alvo, mas ela não insistiu na pretensão dela. Deveria ter caminhado para que esta Corte pronunciasse efetivamente a decisão colegiada a respeito da questão de fundo postulada pela autora. Agora, a ação rescisória não é uma via de justiça. Com todo respeito, não é uma via de justiça. Por reiterada jurisprudência desta Corte, é uma via de direito. Inclusive, no recurso ordinário da reclamante, ela suscita conflito de competência por preliminar, falando, olha, era do TST, o TST falou que é do TRT, e o TRT agora falou, não é do TRT, é do TST pela súmula 192, em que você não insistiu na sua pretensão e deixou cair o direito ao transitar em julgado a decisão monocrática do eminente relator. Então, se houve um problema, uma confusão no egrégio regional, ela teve tanta possibilidade de discutir aquela questão pela via extraordinária recursal, como fizera,
como o STST entendeu por uma questão processual efetivamente que afeta o mérito da pretensão, porque efetivamente era uma contradição ou omissão, e mesmo que suplantada essa questão processual, que pela via rescisória não pode ser suplantada por súmula desta Corte, ela ajuizar a ação rescisória de forma efetivamente correta, mas por um entendimento transversal, ela entendeu por aduzir uma nova competência. Então, Excelência, com todo respeito, esta decisão do eminente relator conflita efetivamente com os incisos 2º e 3º da súmula 192 desta Corte, permite uma nova possibilidade à parte e faz com que a ação rescisória tenha um viés de sucedâneo recursal, mais um sucedâneo recursal à parte, o que é vedado estritamente, reiteradamente pelos julgados dessa Corte. Então, se entende que o caminho adotado pelo eminente relator, com todo respeito, possibilita uma nova possibilidade, permite uma nova possibilidade à parte de ajuizar várias ações rescisórias, atirando para todos os lados e desviando a efetiva competência desta Corte. Então, com base nessas considerações, pedindo a máxima vênia, requer-se o não conhecimento ou desprovimento do recurso da reclamante. Ministro Douglas. Senhor presidente, penso que os alunos poderão perceber a relevância da sustentação oral. O doutor Eli confirmou aquilo que eu disse. A questão é posta sob luzes mais fortes a partir da sustentação oral. E, no caso presente, eu vou pedir vênia ao ilustre advogado para ratificar o voto antes proferido, esclarecendo, presidente, que a terceira turma desta Corte conheceu da revista por divergência jurisprudencial e considerou que o artigo 469, inciso 1 do Código de Processo Civil sinalizava no sentido de que os fundamentos não faziam coisa julgada, mas apenas a parte dispositiva, e, por isso, caberia a oposição de embargos de declaração para suprir a contradição havida. Essa decisão, enfrentando uma questão essencialmente processual, não se fez seguir por um juízo de mérito. E, nesse sentido, a súmula 412 desta Corte é taxativa no sentido de admitir, sob a vigência do Código de 73, que uma questão processual seja retificada em sede rescisória, desde que consista em pressuposto de validade de uma decisão de mérito, o que não é o caso concreto. E mais, eu volto a frisar, a parte veio a este tribunal e aqui recebeu uma resposta no sentido de que a decisão rescindenda era o acórdão regional. Vai ao regional e o regional diz, não, não é aqui, é lá. Por isso, o drama kafkiano a que fiz menção no primeiro instante. Seja como for, presidente, eu estou absolutamente convencido do acerto do voto que submeto a vossas excelências, respeitosamente, é claro, e o faço a partir da própria constatação de que a pretensão se volta efetivamente contra o acórdão. O vício está residente no acórdão e não na decisão processual proferida pela Egrégia Terceira Turma, que é certo, se fez impugnada em sede de embargos e a SDI deles não conheceu em razão da inexistência de divergência apta a autorizar o processamento daquele recurso. Então, eu peço vênia, ratifico o voto proferido, cumprimentando o advogado pela brilhante sustentação. Senhores ministros, ministro Alexandre Agra. Presidente, a minha única dúvida aqui na verdade, a fundamentação deferiu as parcelas, é isso? E, na parte dispositiva, não houve a condenação que deveria ter havido. E há um descompasso, ao que tudo indica, entre a fundamentação do voto e a parte dispositiva. Mas é através da ação rescisória, por meio da ação rescisória, perdão, que nós vamos retificar essa questão? A minha dúvida é essa, se nos cabe consertar a decisão proferida pela terceira turma, quando, na verdade, isso teria sido objeto de recurso da parte interessada. Ou teria havido alguma... Ministro Alexandre, permita apenas um esclarecimento. Quanto à possibilidade da ação rescisória nessa hipótese, ela está prevista na OJ 103. Exatamente a hipótese em que
é cabível ação rescisória para corrigir contradição entre a parte dispositiva do acórdão, rescindendo, e a sua fundamentação por erro de fato. Sim, então, essa questão, aí fica a segunda questão que Vossa Excelência colocou, que seria em relação à preclusão, não é isso? Pois é, seria o J103 desde que não houvesse preclusão, desde que essa questão tivesse sido oportunamente debatida, a não ser que esse erro de fato seja anterior a essa questão. Aí, realmente, o erro de fato superaria o problema. Isso que eu indago ao ministro Douglas, eu não aprendi, presidente, talvez... Eu não entendi, ministro Alexandre, a ponderação de Vossa Excelência, desde que seja anterior a qual fato? Ou posterior a qual fato? O erro de fato, ou seja, que ele fosse capaz de macular isso tudo e superar a preclusão. Mas qual a preclusão que Vossa Excelência alcança? Bom, vamos lá. O sujeito foi dada a decisão e a decisão é defeituosa. Na sua parte dispositiva, ela não condena, deveria ter condenado, a não ser que entendamos que a fundamentação integra a parte dispositiva por lógica e que, nesse caso, teria havido condenação sem necessidade da rescisória. Todavia, ainda que persista o defeito, caberia à parte ingressar na oportunidade própria, me parece, com embargo de declaração para que essa decisão incorreta ela pudesse ser, então, retificada e pudesse ser proferida a decisão correta. A parte se quedou inerte. Ela não tomou, na época própria, as providências que deveria tomar. Aí nós vamos agora consertar isso na ação rescisória? Ela vai ser mais um recurso? Presidente, apenas entendi a questão. Me parece que o esgotamento da via recursal ordinária, na qual se integram os a qual se integram os embargos de declaração, não é pressuposto para a rescisão de coisas julgadas, inclusive na linha da jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal. De fato, a parte, foi o que disse a terceira turma, poderia ter se valido dos declaratórios e não o fez. Mas há uma coisa julgada, o erro de fato é cristalino, é ofuscante, e o pressuposto do exaurimento dos recursos não me parece consagrado na jurisprudência deste tribunal. Essa era a minha dúvida, se o erro de fato era capaz de macular tudo. Senhor presidente, eu não me sinto seguro para decidir o processo, eu peço vista com notas degravadas, inclusive da sustentação e das manifestações. Pois não, os senhores ministros aguardam. Então, após o voto do relator, suspenso o julgamento em razão de vista regimental do ministro Alexandre Agra, sustentou pelo recorrido doutor Eli Taylor Júnior. Notas degravadas a Sua Excelência, ministro. Aliás, notas degravadas a todos os senhores ministros da sessão. Sim. Pregão. Sim, o próximo processo eu estou impedido. Eu passo a presidência ao ministro Emanuel Pereira. Muito obrigado, senhor presidente. Recebo a presidência e peço que seja feito o pregão. Relatora excelentíssima, senhora ministra Maria Helena Malma, processo RO 37, dígito 60, de 2017, em que são partes União, PGFN e Paraná Clube, impedido, excelentíssimo senhor ministro Renato de Lacerda Paiva. Ministra Maria Helena, relatora, tem a palavra. Aqui se trata de recurso ordinário em mandado de segurança. O ato coautor que determinou a concessão do direitos televisivos a que teria direito o clube impetrante, extinção da execução, arquivamento dos autos, perda do objeto. Perda do objeto, mandado de segurança que impugnava a decisão proferida nos autos de ação da ação matriz, a qual determinou a penhora dos direitos televisivos que o clube teria direito em razão da extinção da execução e o consequente arquivamento dos autos. Assim, deve ser denegada, entendo eu, a segurança nos termos do parágrafo 5º do artigo 6º da Lei 12.016. Trago precedentes da SDI, recurso ordinário, então, conhecido, mas não provido. Nega provimento. Doutor Maurício, apenas o registro? Apenas o registro, senhor presidente, com procuração nos autos pelo recorrido. Pois não, se houver divergência, eu lhe darei a palavra. Alguma divergência, algum destaque? Não havendo, eu proclamo o resultado dos termos de voto do relator, consignando a presença do doutor Maurício Corrêa da Veiga na tribuna. Devolvo a presidência ao ministro Renato Lacerda Paiva. Obrigado, ministro Emanuel. Vamos prosseguir com o pregão. Retorno de vista regimental, concedido ao excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 160, dígito 65 de 2016,
em que é relator excelentíssimo senhor ministro Lélio Bentes Correia, que votou no sentido de conhecer do recurso ordinário e no mérito negar-lhe provimento. Não participou do início do julgamento, excelentíssimo senhor ministro Alexandre Ramos, e não participa deste julgamento, excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira. Houve sustentação oral. Ministro Douglas, Vossa Excelência, com a palavra. Pois não, presidente. Eu distribuí a Vossa Excelência, aos demais integrantes dessa subseção, o voto em vista regimental que está no sistema. E a razão do meu pedido de vista regimental esteve vinculada a um dos motivos inscritos no voto condutor, segundo o qual o reconhecimento da estabilidade do dirigente sindical, que levou à reintegração liminar impugnada no presente mandado de segurança, teria sido objeto de uma decisão judicial transitada em julgado, uma ação declaratória que envolveu a Federação dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade. O ilustre advogado que compareceu à tribuna naquela ocasião esgrimiu esse aspecto e o fez com muita propriedade e pedi, então, vista regimental e, de fato, me parece que, neste específico ponto, assiste razão ao ilustre causídico na medida em que a coisa julgada produzida entre partes distintas numa ação declaratória não pode, evidentemente, alcançar o condomínio do edifício Supercenter Venâncio. A coisa julgada alcançou a Montreal, Hotéis, Viagens e Turismo S.A. e a FETRATU, Distrito Federal. Mas o que observo, senhor presidente, é que a tese defendida pelo impetrante é a de que o litisconsorte passivo é vinculado ao Sindicato dos Trabalhadores em Imobiliárias e Condomínios do Distrito Federal, SEICOM-DF, conforme, inclusive, está demonstrado nas guias de pagamento de contribuição sindical que estão anexadas aos autos. Eu transcrevo o artigo 1º do Estatuto da FETRATU, Federação dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade do Distrito Federal, e observo que ali está inscrita a representação legal dos sindicatos representantes do 4º grupo, constituído por diversas categorias profissionais, entre as quais empregados em edifícios e condomínios em geral, empregados em empresas de compra, venda, locação e administração de imóveis residenciais e comerciais. Assim, tidos os zeladores, porteiros, cabineiros, vigias, faxineiros, serventes e outros. A FETRATU, portanto, representa vários sindicatos, entre os quais os sindicatos de empregados em edifícios e condomínios em geral, empregados em empresas de administração de imóveis comerciais. O artigo 534 da CLT permite aos sindicatos, reunidos em número de pelo menos 5, organizarem-se em federação, que é uma entidade sindical de 2º grau. A federação representa, em princípio, os sindicatos, não a categoria organizada em sindicato. Apenas quando a categoria não for organizada em sindicato é que caberá a representação direta pela federação. E, nesse caso, a representação direta da FETRATU só ocorreria se a categoria profissional não estivesse organizada em sindicato. Nós estamos em sede de cognição sumária, examinando o acerto ou desacerto da interlocutória que determinou a reintegração do litisconsorte passivo necessário. As guias de recolhimento de contribuição sindical anexadas aos autos, bem como o termo de rescisão do contrato de trabalho, em que foi lançada pelo próprio SEICOM a recusa à homologação da ruptura contratual, sinalizam no sentido de que não seria, de fato, aquela entidade que poderia ensejar pela representação sindical detida pelo trabalhador a estabilidade postulada. Nesta sede sumária de cognição, o que observa é que o litisconsorte passivo exerce o posto de suplente da diretoria da federação, à qual parece estar afiliado o sindicato de sua categoria profissional. E essa circunstância me parece suficiente para que se reconheçam presentes os pressupostos necessários à antecipação dos efeitos da tutela. Com essas ressalvas de fundamentação, presidente, eu estou acompanhando o voto condutor e negando o provimento ao recurso ordinário. Senhores ministros, alguma divergência? Então, Vossa Excelência junta a declaração de voto convergente, não é, ministro Douglas? Então, a decisão é unânime nos termos do voto do relator. Consignada a presença, a doutora Márcia Maria Guimarães de Souza. Sua Excelência, ministro Vistor, juntará a declaração de voto convergente ao pé do acordo. Assim se decide. Pregão. Relatora excelentíssima, senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, processo RO 101.669, dígito 88, de 2016.
em que são partes Transocean Brasil LTDA e Marcos Antônio Rosa. Com a palavra a relatora. Senhor presidente, trata-se de recurso ordinário em agravo regimental em mandado de segurança. Ato coator que deferiu o pedido de antecipação de tutela, dispensa de empregado doente após retorno via determinação judicial de reintegração e nova ordem de reintegração. Trata-se de ato judicial tido por coator, consistente no deferimento do pedido de antecipação de tutela e no qual foi novamente ordenada a reintegração do reclamante no emprego. Observo que não se verifica abusiva ou violadora do direito líquido e certo a decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela, tendo em vista que a autoridade coatora considerou que restou manifesta a desobediência ao provimento jurisdicional que anteriormente havia determinado a reintegração no emprego, pois não caberia à reclamada revogar decisão legitimamente fundamentada. E ainda considero que, se à época da primeira ordem de reintegração, a autoridade coatora havia se convencido da verossimilhança, a reclamada, ao dispensar novamente o reclamante, acabou por descumprir a ordem judicial proferida. Assim, observa-se que o ato coator apenas resguardou determinação judicial já efetuada. Ressalte-se ainda que, no momento da segunda dispensa, o reclamante encontrava-se acobertado por atestado médico em decorrência de afastamento por motivo de moléstia. O meu voto, senhor presidente, é no sentido de conhecer do recurso ordinário e, no mérito, negar-lhe provimento. Doutora Vivian. Bom dia, excelência. Com poderes nos autos, pela recorrente, peço uso da palavra, por gentileza. No tempo regimental. Obrigada. Aqui tem um pequeno detalhe que faz toda a diferença nesse caso. O ponto que difere é a situação do momento da determinação da reintegração para o fato que culminou na dispensa do reclamante foi a questão do reclamante ter sido, após a sua reintegração, ele foi afastado pelo INSS. E, então, retornando ao trabalho, ele foi liberado pelo INSS. Ele foi declarado apto pelo INSS, ele teve alta pelo INSS. E foi também declarado apto pelo médico do trabalho. Essa foi a diferença da situação do reclamante no presente caso. Então, a situação teve essa alteração do quadro fático, não tendo a reclamada simplesmente entendido por bem dispensá-lo, agindo contra a decisão do regional. Teve essa alteração circunstancial em razão da alta do INSS. A gente destaca aqui que o reclamante tinha feito o pedido da sua reintegração em razão da sua inaptidão para o trabalho. Após a declaração do INSS de que o mesmo estava apto ao trabalho, não havia mais razão para que o mesmo restasse reintegrado. Em razão disso, a sua dispensa. Em relação ao atestado mencionado, esse atestado ele menciona outros transtornos articulares específicos, ele sequer se assemelha à doença que estava sendo tratada. Ele é um atestado emitido por um médico particular, foi produzido unilateralmente e apresentado em momento posterior. Então, o que se tem aqui, inclusive, esse atestado ele vem em forma contrária à perícia médica do INSS, que foi, inclusive, objeto de recurso administrativo pelo próprio empregado e foi novamente reafirmada pelo INSS, mantida pelo INSS. Então, o que se tem é a alta do INSS, a declaração de que ele estava apto pelo médico da empresa. Em razão disso, a dispensa. Por isso, pede-se provimento do recurso ordinário. Obrigada, excelências. Pois não, ministra relatora, com a palavra.
Senhor presidente, eu recebi memorial da doutora Vivian e com abalizados fundamentos e trazendo esses fatos que ela considera um diferencial para o caso sob análise, mas analisei, senhor presidente, e reafirmo aqui os fundamentos. Na verdade, o meu voto é um voto de 14 laudas, em que eu trago toda a fundamentação, e pela via estreita do mandado de segurança, eu não vejo como chegar a esse detalhamento que, na realidade, é mais fático probatório do que afeito a direito líquido e certo. Com a devida vênia, eu mantenho o meu voto e coloco para Vossa Excelência. Senhores ministros, alguma divergência? Ministro Douglas. Senhor presidente, me parece que da tribuna foi problematizada a questão relativa à prova que dá respaldo à pretensão de reintegração ao emprego. O pressuposto da decisão de reintegração é a subsistência de um estado de saúde precário que impediria a dissolução do contrato. O que a ilustre advogada pondera da tribuna é que a prova documental apresentada pelo trabalhador é antecedente à obtenção da alta médica. Seriam atestados pregressos, se entendi bem. Doutora Viviane, para a questão de fato. O que nós alegamos, inclusive, no recurso ordinário, é que, quando o reclamante apresenta a manifestação, alegando que a empresa teria descumprido a reintegração, ele apresenta laudos médicos que são anteriores à declaração de alta pelo INSS. Pois não. Está esclarecido, ministro? Senhor presidente, diante desse cenário, eu vou pedir vista regimental com a vênia eminente relatora, porque, a se confirmar o que foi dito da tribuna, me parece que não haveria lastro fático probatório a ensejar a reintegração. É bem verdade que a moléstia que aflige o trabalhador nos gera comoção, mas a ausência de qualquer garantia provisória de emprego não parece macular o ato de rescisão do contrato de trabalho. Eu peço vênia para a vista regimental. Pois não. Então, após o voto da relatora, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, suspenso o julgamento, em razão de vista regimental do ministro Douglas Alencar Rodrigues, sustentou pela recorrente, doutora Vivian Simões Falcão Alvim de Oliveira, notas degravadas para todos os ministros da STI2. Obrigada, assim se excelência. decide. Próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 10, dígito 15, de 2015, em que são partes Keliana de Azevedo Cunha Dantas e Banco do Brasil S.A. e outros. Com a palavra, o relator. Senhor presidente, senhoras e senhores ministros, recurso ordinário contra acórdão lavrado pelo egrégio 21º Regional. O tema único é uma rescisória em que se discute violação legal, na verdade, constitucional, violação do artigo 5º, incisos 54 e 55 da Constituição Federal, tendo em conta a circunstância de que a coisa julgada foi produzida com vício de citação válida, que é pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido e regular da relação jurídica processual. Senhor presidente, o voto está disponibilizado. Me parece que os elementos de convicção são contundentes no sentido de evidenciar o vício havido na formação da relação processual nos autos da ação matriz. A sustentação é pelo recorrido. Eu estou votando no sentido de conhecer e negar. Doutora Lidiane, só registro por hora, não é? Obrigada. Senhores ministros, alguma divergência? Decisão unânime nos termos do voto do relator, consignada a presença, doutora Lidiane Pereira Silva. Assim se decide. Pregão. Estou pedido no próximo processo. Passa a presidência ao ministro Manuel Pereira. Muito obrigado, senhor presidente. Recebo a presidência e peço que seja feito o pregão. Relatora excelentíssima, senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, processo RO 336, dígito 64, de 2017, em que são partes TAGID, administradora de consórcios LTDA e Sindicato dos Trabalhadores no Comércio Logista do município de Belém e outros. Impedido, excelentíssimo senhor ministro Renato de Lacerda Paiva. Bem, com a palavra a relatora. Senhor presidente, com
relação a este processo, ele hoje já é o segundo adiamento, e na sessão passada estabeleceu-se uma discussão centrada no cumprimento ou não da decisão desta SDI 2 com relação à devolução do excesso de penhora. Retomada a discussão, eu novamente reafirmo a conclusão da perda do objeto do mandado de segurança, porque a decisão tida por violadora de direito líquido e certo do impetrante foi substituída por sentença de mérito. Logo, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485-6 do Código de Processo Civil de 2015, o que atrai a consequência específica prevista no artigo 6º, parágrafo 5º da Lei 12.016 de 2009, ou seja, denegar a segurança. Como a decisão recorrida já denegou a segurança, ainda que por fundamento diverso, é de se negar provimento ao recurso ordinário. Eu ressalto, por fim, em razão da discussão estabelecida na última sessão, que não impactam a conclusão acerca da perda do objeto do mandado de segurança e não demandam nenhuma providência por parte desse colegiado as questões noticiadas pela impetrante TAG, administradora de consórcio limitada, nos seguintes termos. Primeiro, que após a determinação nestes autos da liberação do excesso de constrição em processo diverso, número 207-38-2017-508007, foi convolado em penhora o valor aqui liberado, o que motivou o ajuizamento de reclamação correcional perante o TRT da 8ª Região e pleito a essa relatora de liberação do valor excedente constrito indevidamente em outros autos. Segundo, a reclamação correcional, apesar de ter sido deferida a tutela de urgência ali formulada, não foi acolhida, tendo em vista a iminência de julgamento do recurso ordinário e mandado de segurança, razão pela qual insiste na liberação do valor constrito indevidamente. E, por último, até esse momento não foi cumprida a decisão dessa relatora em sede de tutela de urgência. A matéria alusiva a possível tumulto processual levado a cabo pelo juiz do trabalho substituto já é objeto de reclamação correcional, sendo certo que foi o próprio corregedor regional que determinou a permanência do valor liberado nestes autos em tutela de urgência à disposição do juízo nos autos do processo 1742-24/2016, até o julgamento do mérito da correção parcial ou sua extinção. Com esses breves fundamentos adicionais, senhor presidente, eu nego o provimento ao recurso ordinário. Esse processo é aquele em que o ministro Douglas fez uma sugestão, o ministro Agra me parece que estava propenso a dissentir do voto da relatora. A relatora, então, pediu para adiar para melhor exame. Eu indago e agora o voto é no sentido ainda de negar provimento. Eu pergunto se há divergência. São vários processos, né? Se eu não me engano, tem 1, 2, 3, 4, Tem outros 5. em planilha. São 6 processos, não é isso? Os outros estão em planilha, mas a matéria é a mesma. A matéria é a mesma. A ponderação do ministro Douglas eu não recordo. Ponderação do ministro Douglas, me parece, se eu estiver enganado, ministro Douglas, por favor, me corrija, era no sentido de mandar apurar o não cumprimento da decisão desta sessão, que determinou que fosse excluída da penhora o excesso havido daquele montante. Sim. E também mandar apurar o porquê da não obediência e o não cumprimento da decisão desta subseção, que determinou que fosse excluída o excesso da penhora.
Eu estou lembrando agora. O ministro Douglas havia proposto parcialmente que se fizesse uma reflexão, uma apuração a respeito do assunto, e eu sugeri, então, aliás, eu acho que eu cheguei a quase votar nesse sentido, ou votei, e o voto ficou superado porque a ministra Adelaide pediu vista do processo, e eu entendi que, neste caso aqui, e é como voto, que, apesar do processo ter perdido o objeto, na verdade, houve um descumprimento por parte do juízo, e que deliberadamente resolveu não cumprir a ordem. Ou seja, liberou a quantia e, no mesmo dia, penhorou no rosto dos autos, em outro processo, a quantia que havia sido liberada. Eu penso que, nesse caso aqui, esse descumprimento da ordem judicial, ele supera a eventual decisão que tenha sido deferida, a eventual decisão que tenha sido proferida no processo. Então, eu voto realmente pedindo vênia à doutora relatora, no sentido de determinar, independentemente de ter sido feita a penhora em rosto de outro processo, determinar a liberação do valor e a apuração do fato por meio da correcional no âmbito regional. Senhor presidente, só um esclarecimento. Na verdade, o juiz da execução, em 27/3/2018, ele determinou o cumprimento da decisão do mandado de segurança por despacho. E o valor não foi liberado por ordem do corregedor. E quem convolou a penhora foi a juíza titular da vara, não foi o juiz substituto. É só esse esclarecimento, senhor presidente. Seja por ordem, desculpa, senhor presidente, seja por ordem do corregedor, de quem quer que seja, o fato é que a nossa decisão, a decisão da ministra Adelaide, não foi cumprida. Então, eu reitero que, nesse caso, eu penso que o valor deve ser liberado, independentemente de onde ele estiver. Não, a minha preocupação... Então, Vossa Excelência daria provimento? Daria provimento e mandaria apurar? Exatamente. Daria provimento, mandaria liberar. Senhor presidente... Sim, liberar o valor. Daria provimento, mandaria liberar e apurar. E apurar. O porquê do descumprimento da decisão desta subseção. Exatamente. Senhor presidente... Sim, ministra. Esse processo, salvo equívoco meu, a informação que eu tenho, está em correição. Né? Então, a questão toda que, se nós colocar, a decisão for no sentido de que vamos liberar, não obstante a decisão, a nossa decisão de conhecer do recurso, mas negar provimento, mas liberar o valor, estaríamos aqui dando o quê? Na decisão final, o cumprimento da liminar, é isso, fazendo um cumprimento na liminar, uma forma tardia de cumprimento de uma liminar. E isso seria um precedente extremamente, quer dizer, um precedente que vai contrariar a súmula 414. Então, exige, de fato, uma reflexão. Salvo equívoco meu, o ministro Douglas não estava determinando a liberação dos valores, é isso? Vamos ouvir, então, o voto. Ele estava determinando uma medida administrativa. Aí seria uma situação diferente, porque uma situação é liberar o valor, certo? Me parece, ministra Malman, que nós estamos determinando o cumprimento de uma decisão já tomada por esta subseção e que não foi cumprida. Sim, mas aí a minha outra questão, então. Esta liminar não deveria ter sido exigido cumprimento no decorrer do processo e não aguardar o julgamento? São questões. O que ocorre no processo? Isso a parte pode pedir o cumprimento, a execução da liminar,
uma vez deferida a liminar, o que se vê aqui que não houve um pedido de cumprimento. Então, como eu não tenho os dados acerca do procedimento da parte no decorrer do processo, ou seja, as medidas que ela exigiu para que esta decisão fosse cumprida, então, eu, com devido respeito, vou pedir vistas desse processo. Muito bem. Senhor presidente, eu estava aguardando a minha oportunidade para votar. Se a ministra Maria Helena não se opuser, eu, de forma breve, gostaria de tecer algumas considerações sobre este caso, que, de fato, experimenta uma tramitação, com todo o respeito, confusa, inclusive, especialmente na origem, porque não se trata de a ação matriz de feito que se encontra em fase de cumprimento da sentença. Não. Numa ação coletiva, numa ação ordinária, foi deferido o pedido de antecipação de tutela com a desconsideração da personalidade jurídica, inclusão de sócios, bloqueio de valores e constrição patrimonial e indisponibilidade de bens. Uma medida tomada início litis que envolveu a apreensão de valores presentes em contas gerenciadas por um consórcio, valores que não lhe pertencem, não se cuida aqui, como lembrava o ministro Alexandre Agra, de valores correspondentes à taxa de administração. Não, são valores dos próprios consorciados. Isso aqui tem reflexos, inclusive, sobre a perspectiva do direito consumerista. Mas o fato objetivo é que essa subseção, a eminente relatora propôs, e foi uma decisão unânime, no sentido de determinar a liberação dos valores excedentes àqueles que corresponderiam ao crédito postulado nesta ação. Ainda não há nem título executivo judicial. Mas o fato objetivo é que, entre idas e vindas, determinou-se a liberação. Sua Excelência acaba de informar que o juízo determinou a liberação e foi o corregedor, numa liminar em reclamação correcional, que suspendeu o cumprimento da decisão tomada por esta subseção. O caso ganha em complexidade, ganha em relevância, porque, ao fim e ao cabo, sobrevém a decisão da juíza titular, ainda contrariando o que fora decidido aqui à unanimidade no agravo regimental, e determina a transferência dos valores cuja liberação for ordenada para outro processo. Então, nós temos um problema aqui de descumprimento judicial, de uma ordem judicial legítima, proferida por uma autoridade hierárquica superior, e é essa razão que me causou perplexidade, estupefetação, e que me levou a sugerir que esses fatos fossem plenamente esclarecidos. Porque ou há um erro reiterado que vem sendo cometido, e é erro grave, na gestão da execução matriz, ou da execução da decisão provisória proferida na ação matriz, ou nós estamos aqui renunciando ao próprio poder de decidir. Então, a solução preconizada pelo ministro Agra, embora, de fato, ministra Maria Helena, pouco ortodoxa, à luz da súmula 414, me parece preservar a autoridade da decisão proferida nessa subseção. E mais, fico a imaginar se o ato da juíza que determinou e do próprio corregedor não ensejariam reclamações correcionais, ou melhor, reclamações, nem as correcionais, sem prejuízo das correcionais ao próprio Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho. Quer dizer, há tumulto, sim, há descumprimento, sim, e é por isso que Sua Excelência pondera a ilicitude da apreensão de valores excedentes é manifesta. A ilicitude ou não da apreensão dos valores correspondentes ao crédito, porque não são titularizados pelo consórcio, mas pelos próprios consorciados, é uma questão que pode ser discutida, mas simplesmente votar no sentido da extinção do processo, porque houve a sentença superveniente, me parece esvaziar por completo a decisão, e foi uma decisão muito debatida, com inclusão e reinclusão em pauta, inclusão e retirada de pauta, me parece esvaziar por completo a autoridade da decisão que foi aqui tomada. Nós reconhecemos que o excedente era manifestamente ilegal, e a prolação da sentença não afasta essa ilegalidade, subsiste a ilegalidade mesmo a prolação da sentença. Então, há, de fato, questões administrativas a serem esclarecidas em razão do envolvimento de Sua Excelência, o corregedor regional, em razão do envolvimento de Sua Excelência, a juíza titular. Mas me parece que a decisão deva ser cumprida sob pena de as nossas decisões restarem completamente inócuas. Senhor presidente, de qualquer forma, como existe correição e para que não haja decisões em conflito, eu vou manter meu pedido de vistas e eu vou sugerir que esse processo seja reincluído para o dia 12 de
12 de junho, com a presença do ministro Lélio. Sim. Pois não, ministra Maria Helena. Eu vou pedir vênia a Vossa Excelência, que está pedindo vista, para também antecipar o meu voto, que vai no mesmo sentido da divergência, porque nós temos que, a impressão que me passa esse processo, depois de todos esses debates, é que nós temos que realmente preservar a autoridade da SDI 2, que foi tomada à unanimidade. Para agora, o juízo, não é? Da sentença, sentencia no processo sem obedecer uma ordem, uma determinação, sem cumprir a determinação dessa subseção, que era exatamente de retirar ou extirpar o excesso da penhora, não fez com o advento da sentença. Eu acho que nós teríamos que, de acordo com o voto da divergência, era prover o RO, liberar mais uma vez, determinar a liberação do excesso, né, e apurar o que realmente ocorreu, o porquê do juízo ter deixado de obedecer uma determinação a determinação superior oriunda desta subseção tomada à unanimidade. Portanto, eu vou acompanhar a divergência para dar provimento, a fim de liberar o excesso da penhora, né, e determinar a apuração do porquê do juízo não ter se curvado a uma determinação superior. Senhor presidente, só um esclarecimento. Quem determinou que não fosse devolvida foi a corregedoria. O juiz, a parte dele, ele cumpriu. E a penhora no rosto dos autos, ela foi determinada em outro processo, não pelo juiz da execução. Nós estamos falando o juiz, mas é a corregedoria. É só esse esclarecimento. Senhor presidente? Pois não, ministro. Eu vou aguardar a vista da ministra Maria Helena, mas eu faço um registro aqui para constar em notas que essa matéria ainda está candente no juízo de primeiro e segundo graus, porque a decisão do corregedor que concede liminar em reclamação correcional é de 30 de abril, agora deste ano de 2018. E logo em seguida, no dia 2 de maio, houve a revogação da tutela de urgência. Então, quer dizer, é uma matéria que ainda precisa ser definida, seja no juízo ordinário, seja por este tribunal. Era esse o registro, presidente. Muito obrigado, ministro Alexandre. Então, vista regimental. Senhor presidente, pois não, apenas eu faço a observação de que esse caso é uma excepcionalidade, é um caso excepcional. Sim. Ou seja, é lógico que isso daí não vai firmar jurisprudência para liberação em todos os processos. Daqui é por conta de uma atipicidade inerente a este processo, em que a sentença foi proferida para evitar a liberação do valor. Ou seja, a sentença foi proferida como obstáculo ao cumprimento da nossa ordem judicial. Então, é esse o ponto que eu quero chamar a atenção. E, por outro lado, senhor presidente, tem 1, 2, 3, 4, 5 processos sobre o mesmo tema em pauta, e eu penso que a decisão, inclusive pedido de vista, da ministra Malma, seria a mesma para esses outros 5 processos. Eu tenho aqui os números, se Vossa Excelência precisar, eu... Pois não. Mas eu vou proclamar o resultado, e se a ministra Maria Helena desejar pedir vista também desses outros 5, não é? Sim, vou pedir.
Aí nós então pediríamos o pregão. Mais, senhor presidente, eu quero notas degravadas. Pois não. Não só do debate hoje realizado, mas também eu gostaria da sustentação oral que foi produzida... Havida na sessão anterior. Na sessão anterior. Pois não. Senhor presidente, só um último esclarecimento. Os outros, eles dizem respeito à constrição em outras contas, embora a matéria seja a mesma, e diz respeito à constrição em outras contas. Muito bem. Então, julgamento suspenso. Em virtude do pedido de vista regimental da ministra Maria Helena Malma, e o resultado do julgamento até este momento é que a relatora conhece do recurso ordinário, mas nega-lhe provimento, abriu a divergência o ministro Alexandre Agra para dar provimento, para liberar o excesso da penhora, e liberar e pagar o excesso da penhora, não é? E apurar esse fato superveniente à determinação feita por esta sessão à unanimidade. Vista regimental, então, o ministro Alexandre Agra, ainda concluindo, votou no sentido que eu já explicitei, sendo acompanhado do ministro Douglas e pelo ministro Emanuel. Então, vista regimental, a ministra Maria Helena, com notas degravadas dos debates havidos nesta sessão e na sessão anterior, inclusive com a sustentação oral havida naquele dia. Também peço notas. Notas degravadas para todos os integrantes da subseção. E quanto aos demais processos, senhor presidente, os outros 5? Sim. Que são exatamente... Agora, ministra Maria Helena, deseja então... Pedido de vista, sim. Pedido de vista dos outros 5 processos. A relatora, ministra Adelaide? Exato. Os outros 5 processos, eles estão na planilha, o mini-senato não é impedido, se Vossa Excelência quiser. Então, devolvo a Vossa Excelência a presidência e ela faz, então, a retirada de pauta, não é? Como há a afirmação de que eu não estou impedido, vamos aguardar a planilha, então, por favor. O senhor verifica. Preciso verificar mesmo se eu não estou impedido nesse processo. Muito bem, vamos prosseguir com o processo com preferência. Pregão. Retorno de vista regimental, concedida a excelentíssima senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, processo RO 10.128, dígito 51 de 2015, em que é relator, excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues. Excelentíssimos senhores ministros, relator Alexandre Agra Belmonte e Lélio Bentes Correia votaram no sentido de conhecer do recurso ordinário para de ofício extinguir o processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual, restando revogada a decisão liminar exarada. Não participaram do início do julgamento, excelentíssimos senhores ministros Emanuel Pereira e Alexandre Ramos. Houve sustentação oral. Com a palavra, a ministra Adelaide Vistora. Senhor presidente, esse processo, essa vista regimental, na realidade, eu já prorroguei 2 vezes e na última sessão eu prorroguei em vista de um memorial entregue, que foi levado ao gabinete em audiência pelo Dr. Sávio Lopato, trazendo enfoques bastante importantes, e eu analisei novamente, busquei precedentes, inclusive me refiro a um precedente dessa subseção, um processo de relatoria do ministro Lélio Bentes Correia, publicado em 17 de novembro de 2017, no sentido de que, sob a égide do Código de Processo Civil de 73, a regularidade do depósito prévio constitui pressuposto de validade da ação rescisória, razão pela qual é inadmissível a intimação da parte para sanar a referida irregularidade, e trazendo os dispositivos. Eu, na realidade, busquei precedentes e subsídios para o caso presente, porque, na realidade, o que dispõe o Código de Processo Civil atual de 2015 na verdade, a minha linha de pensamento, de permitir a parte
comprovar a regularidade do depósito, que no caso presente foi feito atempadamente. E o relator, no regional, observando que o depósito não havia sido comprovado através do documento indicado, ele intimou a parte a fazê-lo. E, embora com substancioso memorial, em que o doutor Sávio traz, inclusive, o argumento, o importante argumento sobre efeito substitutivo do artigo 512, mas eu vou pedir vênia e vou acompanhar o voto do relator, no sentido de que trata-se de pressuposto específico de admissibilidade da ação rescisória, cuja ausência é causa de extinção do processo, isto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, com a devida vênia. Então, vota com o relator. Senhores ministros, indago-se a divergência. Decisão unânime nos termos do voto do relator, consignando a presença do Márcio Sávio Cavalcante Lobato. Assim se decide. Próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alexandre Ramos, processo RO 72, dígito 36 de 2017, em que são partes Banco do Brasil S.A. e Douglas Stuart Norton Bisland. Com a palavra o relator. Obrigado, senhor presidente, senhores ministros e ministras. Aqui o caso é de recurso ordinário e mandado de segurança. A decisão no processo matriz deferiu a tutela de urgência parcialmente, determinando ao banco reclamado naquela ação o restabelecimento da gratificação de função, constatando que o reclamante naquele processo vem recebendo referida verba há mais de 10 anos. Minha proposta de voto aqui, excelência, é com base no atendimento na súmula 372, o item 1. A documentação me parece que comprova que o exercício da função gerencial por mais de 10 anos e eventual investigação sobre o justo motivo para a reversão ao cargo efetivo demandaria dilação probatória vedada nesta instância restrita em mandado de segurança. Então, eu estou negando o provimento ao recurso ordinário do banco. É o voto em síntese, senhor presidente. Na linha dos precedentes da STI, não é, ministro Alexandre Ramos? Exatamente. Assim temos decidido. Doutor Fabrício. Excelência, com poderes, eu requer o uso da palavra. No tempo regimental, doutor. Excelentíssimo senhor ministro presidente, na pessoa de quem saúdo os demais integrantes dessa colenda subseção, ilustre membro do Ministério Público do Trabalho. Embora o banco defenda a inaplicabilidade da súmula 372, seja por conta do advento da Lei 13.467 de 2017, seja porque ela é inconstitucional por trazer uma obrigação não prevista em lei, no presente caso eu gostaria de destacar uma distinção. Houve justo motivo para o descomissionamento do litisconsorte. Ele era gerente de relacionamento e foi avaliado por 4 ciclos com desempenho insuficiente para suas atribuições. Ao contrário do entendimento do excelentíssimo ministro relator, restou, sim, robustamente comprovado nos autos do presente mandado de segurança, inclusive na inicial, houve transcrição das avaliações do litisconsorte com a escala de notas do banco, que vai de 0 a 7, e na grande maioria dos casos o litisconsorte não conseguiu atingir o ideal, que seria 5, ele recebeu notas 2, notas 3. Essas avaliações, no Banco do Brasil, elas ocorrem semestralmente e, de acordo com o acordo coletivo que foi firmado com a Contraf durante todo esse período, desde 2014, em que o funcionário está sendo avaliado, bem como de acordo com a instrução normativa do banco, só há necessidade de 3 ciclos para que a pessoa possa ser descomissionada por insuficiência de desempenho. Os documentos eles foram coligidos às páginas 500 a 515 dos autos digitais.
Apenas adiantando, apenas sucessivamente, no caso de o voto ser mantido, o banco pugna para que, pelo menos, seja aplicada a média dos últimos 10 anos no caminhar da jurisprudência dessa colenda subseção, porque, na verdade, foi mantida a remuneração. Então, o banco, se o voto do eminente relator for mantido, o banco pugna para a aplicação da média decenal das gratificações recebidas. Muito obrigado. Está Alexandre, mantém o voto. Mantém, Excelência, pelos mesmos fundamentos. Senhores ministros, alguma divergência? Decisão unânime, temos o voto do relator, sustentou pelo banco, doutor Fabrício Gonçalves dos Santos. Assim se decide. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alexandre Agra Belmonte, processo RO 198, dígito 86, de 2017, que são partes Banco do Brasil S.A. e Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Florianópolis e região. Ministro Alexandre Agra, com a palavra. Senhor presidente, trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança, envolvendo tutela antecipada. Discute-se a legalidade do ato do juiz do trabalho da 6ª Vara de Florianópolis, que determinou a manutenção do pagamento da média das gratificações de função ou de funções exercidas nos 10 anos anteriores à supressão aos trabalhadores do banco impetrante que exerceram funções gratificadas por igual período. E isso sob pena de pagamento de multa mensal por descumprimento. Entretanto, em consulta realizada em 5/5/2018, junto ao sistema de acompanhamento processual disponibilizado no sítio da internet do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, verificou-se que em 20 de março de 2018 foi proferida a sentença nos autos da reclamação trabalhista número, pelo que e essa decisão não bastasse ter sido proferida, foi no sentido de deferir a integração do valor equivalente à média mensal das gratificações percebidas a tal título, observados reflexos vencidos e vincendos em todas as parcelas salariais decorrentes de seus contratos de emprego. Então, não apenas pelo fato da decisão ter sido proferida, isso levaria à perda do objeto, como também pelo fato de que a decisão deferida, a decisão proferida, ela justamente concedeu aquilo que a parte buscava por meio de mandado de segurança. Por tais razões, senhor presidente, eu denego a segurança nos termos dos artigos 6º, parágrafo 5º da Lei 12.016 de 2009 e 485-6 do CPC de 2015. Isso até reafirma o fato de que o meu voto naquele outro processo foi excepcional em vista das circunstâncias peculiares daquele processo, ou seja, nesse daqui, realmente o proferimento da sentença, ainda mais no mesmo sentido do que se pedia, importa na extinção do processo. Como voto. Doutor Fabrício, neste caso, só o registro? Apenas o registro, Excelência. Obrigado. Senhores ministros, alguma divergência? Decisão unânime, nós temos o voto do relator, consignada a presença do doutor Fabrício Gonçalves dos Santos. Pregão. Relator excelentíssimo, senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 10.789, dígito 09 de 2013, em que são partes Noé Francisco de Lima e Telemar Norte-Leste S.A., impedido excelentíssimo senhor ministro Alexandre Agra Belmonte. Com a palavra, o relator. Pois não, presidente. Recurso ordinário interposto contra acórdão lavrado pelo Egrégio Tribunal da 3ª Região e que nos traz à reflexão uma situação curiosa. Houve a prolação de uma sentença em 1º grau, sobrevieram embargos declaratórios e, a partir de então, apenas a ré, ora recorrida, que está representada, muito bem representada da tribuna, interpôs recurso ordinário, mas o fez de forma equivocada, na medida em que dirigiu a petição para juízo diverso daquele perante o qual tramitava a ação matriz. Ao tempo da formação da coisa julgada, a jurisprudência era pacífica no sentido de que essa situação configurava a intempestividade do recurso ordinário. Contra o acórdão regional, no recurso ordinário, foi oposto embargos de declaração, ou foram opostos embargos de declaração.
Na sequência, recurso de revista, também recurso de embargos. Examinando os autos, observo que a sentença em embargos declaratórios foi proferida em 27 de maio de 2008 e, portanto, o trânsito em julgado aconteceu no dia 4 de junho de 2008. A presente ação rescisória foi proposta em 19 de setembro de 2013, ou seja, muito além do biênio decadencial. Não se trata da hipótese do item 3 da súmula 100 desta Corte, na medida em que não havia qualquer dúvida razoável acerca da intempestividade do recurso, apresentado, como disse, perante juízo diverso daquele perante o qual tramitava a ação matriz. E, nesse sentido, presidente, eu estou votando no sentido de reconhecer a decadência e extinguir de ofício o processo com resolução do mérito. Doutora Márcia. Senhor ministro presidente, vou apenas registrar a presença. Senhores ministros, alguma divergência? Decisão unânime nos termos do voto do relator. Consignada a presença, doutora Márcia Maria Guimarães de Souza. Assim se decide. Pregão. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alexandre Agra Belmonte, processo RO 1921, dígito 61 de 2016, em que são partes Geraldo Schultz e Fumbep, Fundo de Pensão Multipatrocinado e outro. Com a palavra, o relator. Presidente, só um instantinho, porque eu acho que não constava aqui da lista de preferências até pela manhã. Pode ser que eu esteja enganado. Realmente não... Vou ter que procurar em outro... Bom, trata-se de ação de recurso ordinário em ação rescisória, calcada no artigo 9665 do Código de Processo Civil de 2015. A pretensão desconstitutiva desta ação consiste na alegação de que a decisão rescindenda teria violado a lei e a Constituição Federal, ao não considerar para o cálculo de complementação da aposentadoria paga pela Fumbeb a integração das diferenças salariais decorrentes do acordo homologado em ação anterior. Estou lembrando desse processo, fiz até uma anotação nele, só não estou achando. Mas o que aconteceu aqui foi uma questão interessante. É que foi homologado um acordo, senhor presidente, onde nesse acordo ficou constando da decisão homologatória que o valor de 5.000 e poucos reais seria destinado a parcelas de natureza salarial. Só que esse valor de 5.000 e pouco é um valor global. Ou seja, não está dizendo que desses 5.000, 1.000 seriam referentes a aviso prévio, trabalhado, que R$2.000 seria referente a horas extras, etc. Então, não houve discriminação, apenas a oferta de um valor global para esse fim. E a decisão do regional é exatamente no sentido, ou do juiz da vara, não me lembro, que o autor sequer discriminou na exordial da ação rescisória, aliás, a decisão foi no sentido de que ele sequer discriminou na exordial quais seriam as verbas de caráter salarial dentro desse montante de R$5.000. Então, não tem como realmente fazer a integração sem essa discriminação. E a rescisória foi julgada improcedente exatamente por isso. E eu penso que o recurso ordinário, diante desta situação, precisa ser desprovido. Eu o conheço, mas desprovejo, porque é vedada, seria necessário para poder determinar essa integração de parcelas que seria objeto de discriminação, o que não foi feito pela parte responsável por isso, o revolvimento de fatos e provas para se saber, entre aquelas parcelas englobadas no valor de 5.000, quais seriam, ou se teriam realmente
natureza salarial. Então, seria preciso o revolvimento de fatos e provas para isso, que é vedado em sede de ação rescisória, quando a ação rescisória é calcada em violação de dispositivo de lei. Esse é o entendimento consolidado na súmula 410 e, por isso, eu desprovejo o recurso, senhor presidente, entendendo que a decisão do regional está correta. Doutor Eli. Por enquanto, senhor presidente, pela empresa recorrida, com poderes apenas o registro da presença. Senhores ministros, decisão unânime, nós temos o voto do relator, consignada a presença, doutor Eli Tairone Júnior. Pregão. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alexandre Agra Belmonte, processo é DRO 22.087, dígito 55 de 2016, em que são partes Itaú Unibanco S.A. e Paula Dias Cotrim. Com a palavra, o relator. Outro voto que sumiu daqui da meus alfarrábios. Na tela. Consta na tela. Foram passear. Bom, senhor presidente, o voto físico, né? Mas tem o voto eletrônico. Aqui se trata de embargos de declaração. Embargos de declaração que eu estou conhecendo, mas desprovendo, entendendo que a decisão ela não apresenta nenhum dos defeitos que ensejariam o recurso aviado. Senhores ministros, decisão unânime, temos o voto do relator, consignado a presença, doutor Eli Tairone Júnior. Pregão. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alexandre Agra Belmonte, processo é DRO 6.049, dígito 59 de 2016, em que são partes Neida Iasbeck Felício e Natalício da Silva Mota e outros. Está inscrito o doutor Daniel da Silva. Está presente? Está presente. Interessado. Então, com a palavra, o relator. Senhor presidente, também aqui, embargos de declaração, recurso ordinário, mandado de segurança. Os embargos dizem respeito aqui a um defeito apontado de omissão que, na verdade, eu não vislumbro na decisão atacada. O acórdão, na verdade, o acórdão não, o recurso, na verdade, ele busca apenas nova decisão sobre razões que já constam do recurso ordinário e que foram enfrentadas e analisadas em todos os seus argumentos pelo acordo embargado. Eu conheço, mas desprovejo. Senhores ministros, decisão unânime, temos voto do relator. Próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo é DRO 76, dígito 80, de 2013, em que são partes José Marineu Florencio e Ademar Lopes Nogueira e outros. Relator, com a palavra. Pois não, presidente. Embargos de declaração em que a parte pretende rediscutir o conteúdo da decisão embargada vinculada ao reconhecimento ou não do direito à gratuidade de justiça naquela hipótese da arrematação de um terreno na Praia de Carneiros, lá em Pernambuco. A parte traz uma série de argumentos que, na verdade, sinalizam a sua pretensão infringente, que é incompatível com os declaratórios. Eu conheço e nego. Senhores ministros, decisão unânime, nós temos o voto do relator. Senhores ministros, não havendo mais processo em condição de julgamento, agradeço a participação de todos e declaro encerrada a sessão.